Eu aprendi a ganhar, perdeu, eu aprendi a subir, descendo. Olá, meu querido, a paz do Senhor e a todos que aqui estão. Esse é mais o nosso livecast, né? Trazendo para você a mensagem da palavra de Deus com pessoas, né, que entendem, que conhecem a palavra, não pessoas experientes na palavra, né? Por isso, estamos aqui, o nosso convidado de hoje é pastor Clóvis Cabral. Clóvis Cabral. É isso, pastor? Isso. Então, vamos aqui fazer uma oração para nós darmos início, e depois eu quero ver Deus falando ao nosso coração. Se você está começando agora a assistir, procure no Instagram, samucael.lima, né? E no Facebook, ao mesmo tempo, é Samuel Lima. Você vai assistir, comente, escreva. Em nome de Jesus, Ele está conosco. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estar conosco, ó Pai, nessa tarde, Senhor. Poderíamos, ó Pai, estar em qualquer outro lugar, Senhor. Mas escolhemos fazer a Tua obra, Senhor, e aqui estamos dispostos, ó Pai, a fazer o Teu querer. Por isso, ó Pai, olha para nós com o Teu olhar de misericórdia, Senhor. Olha para nós com o Teu olhar de ternura, Senhor, assim como o Pai olha para o Filho. Assim, e nos dá força, Senhor, para continuar, Senhor. Nesse domingo maravilhoso, ó Pai, nos guarda sempre, em nome de Jesus. Amém? Pastor Clóvis, pode se apresentar aí, viu? À vontade. Pai, Senhor, meu querido, nesta tarde, sou o pastor Clóvis, da Primeira Igreja Quadrangular, de Maranguape. Estamos aqui nessa tarde para, em primeiro lugar, para agradecer a Deus por esse momento, por a sua infinita misericórdia, ter nos chamado para fazer parte da tão grande salvação, né? Quer dizer para você que vai ouvir nessa tarde, você é um bem-aventurado, que você vai ouvir mais uma tarde de domingo, a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou na Primeira Igreja de Maranguape, quadrangular ali na rua João Barbosa, número 60. Amém, né? Pastor Clóvis, eu conheço, né, um pouco da sua trajetória, um homem de Deus que lutou pelo Evangelho, buscou fazer a vontade de Deus, sem medir esforço, não é isso? Aonde Deus lhe enviara, você tem ido fazer a obra. E agora, né, na igreja quadrangular, aqui em Maranguape, a primeira, né, fica ali entrando na rodoviária, né, sentido Tangueira, não é isso aí? Glória a Deus. Vai para Tangueira. Glória a Deus. Pastor, eu vou lhe dar agora total liberdade, viu? Aquilo que Deus colocar no seu coração. Até as 4 horas, fique com a gente. Amém? Amém. Nessa tarde, nós temos um privilégio de, mais uma vez, estar falando da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cuidado que Ele tem com o ser humano, né? Com a humanidade. E você, a qual, querido, que vai nos escutar nessa tarde, você não vai ficar fora dessa palavra e nem de ouvir que o Senhor, Ele tem plano sobre a tua vida, né? Porque o amor de Deus, ele é grande para com a humanidade, né? Nós vimos nessa tarde, vou trazer para nós, no capítulo 21 de Números, versículo 9, diz a palavra do Senhor, essa palavra tão poderosa que, se você deixar ela entrar no íntimo do teu coração, ela entra e faz mudança. Não importa qual seja o seu estado que você se encontra nesse momento, mas se você deixar essa palavra entrar nessa tarde, ela vai mudar a tua história. No capítulo 21, versículo 9, diz a palavra de Deus que, do mesmo jeito a qual Moisés levantou uma serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Por quê, irmãos? Ele diz,
Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Aí você vê, olha a história, o povo de Israel desobedeceram a palavra do Senhor. O povo de Israel pecaram contra Deus e pecaram contra Moisés. Mas o Senhor, ele quer unicamente uma coisa: que o ser humano se arrependa do seu caminho, do seu mau caminho, e se volte para ele. Porque quando se volta para ele, ele opera um milagre. Quando se volta para ele, ele muda a vida do ser humano. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque deixou o amor de Deus entrar em seu coração. E nós vimos nessa tarde essa mensagem que se encontra em Números. O amor e o cuidado, meu irmão, de Deus sobre a humanidade. Ele tirou o povo de Israel com a sua mão forte e poderosa do Egito. Mas o povo, quando via qualquer dificuldade, começava a murmurar contra Deus. Começava a falar mal. Chegou ao ponto de chegar e dizer: Senhor, Moisés, será que no Egito não tinha túmulo, sepulcro para não enterrar nós? Trouxe nós para morrer no deserto? Amados, já que Deus, ele escolheu o ser humano, chamou a você, chamou a mim, por o seu infinito amor, por a sua infinita misericórdia, ele vai cuidar. E o povo começou a perecer, porque veio uma praga de serpente e começou a morder o povo, começou o povo a ser destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o povo chegou a Moisés, nós pecamos contra ti. Glória Nós deixamos de seguir ao Senhor, nós começamos a murmurar. Mas nós temos certeza, se tu interceder a Deus por nós, se tu interceder, certamente Deus, ele vai te ouvir. E diz a palavra do Senhor que Deus ouviu a Moisés. Deus ouviu a Moisés, Moisés orou e Deus foi, deu a instrução a Moisés. Moisés levanta a serpente, uma serpente, coloca numa haste no deserto. Quem for mordido por essa serpente, que olhar para aquela que está de bronze em cima, no alto, vai ser curado. Trazendo para nós hoje, amado. Jesus, ele foi levantado ali na cruz do Calvário. Foi derramado o seu sangue, foi chicoteado, foi humilhado. Glória a Deus. Aleluia. Mas para quê? Para que hoje eu e você viesse ter o nosso pecado perdoado e para que nós viesse ter direito a uma vida eterna em Cristo Jesus. A serpente veio para destruir. Aquela que mordia, o povo morria. Mas quando o Senhor ordenou que aquela de bronze fosse levantada, um símbolo tipifica Jesus, que veio para trazer saúde. Muitas vezes as pessoas estão caídas, sentenciadas, achando que não tem mais jeito, mas quando olha para Cristo, ele tem a sua história contada diferente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor, ele foi enviado não para os santos, e sim para os doentes da casa de Israel. Às vezes você anda, vê uma pessoa cair na sarjeta e diz: essa criatura não tem mais jeito. Esse aí está perdido, por quê? Porque não tem mais, já está no fundo do poço. Aí Jesus diz assim: olha, eu vou pegar esse e vou levantar. E vou fazer ele sentar com os príncipes, porque eu vim para fazer a diferença. Louvado seja Deus. Ele veio para trazer vida, ele não veio para destruir as vidas, mas sim para trazer vida. E vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, querido, no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluias. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trazendo para você nessa tarde, querido, a qual nos escuta, eu tenho certeza que Deus nessa tarde, ele está falando ao teu coração. Louvado seja Deus. Ele é a ressurreição de tudo aquilo que você tem perdido. Se tu tem perdido a confiança, a esperança, aleluias,
Nessa tarde, Ele quer fazer você trazer de volta a confiança e a esperança nele, porque existe um Deus que veio para mudar a história. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, nessa tarde, querido, não pode ficar de fora de maneira alguma, não. Porque Jesus, Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo de Israel pecaram e desobedeceram a Deus. Mas no dia que eles pediram a misericórdia, Deus estava ali atento para ouvir o seu clamor. Diz a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo no profeta Isaías. Deus, Ele não está surdo para que não possa ouvir. E nem suas mãos agravadas para que não possa salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, nessa tarde, deixa o Senhor entrar na tua vida com providência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Deixa Ele mudar a tua história. Porque o povo de Israel pensava que ia perecer. Pensava que não tinha mais jeito, aleluia. Pensava que a causa estava perdida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma coisa eu te digo. O Senhor, Ele tem o escape de vida. Aleluia. O Senhor, Ele tem a solução para tudo isso que você está passando nessa tarde, amado. Porque, querido, não há outro que possa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes a gente tem vivido uma vida de fracasso, de derrota, porque ainda não tem conhecido esse Deus. Mas eu digo para você nessa tarde, querido, que essa não é vida que o Senhor tem para ti. A vida que Ele tem para ti, a vida que Ele tem para mim é algo muito melhor do que você está vivendo. Louvado seja Deus. Porque diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, amado. Diz a palavra de Deus. Nós temos Jesus, Ele é a porta. Quando você entra por essa porta, você é salvo. Aleluia. O povo de Israel pensava que ia perecer porque não tinha mais solução. Eles achavam que não tinha mais solução. Mas quando Moisés intercedeu pelo povo, Deus escutou a voz de Moisés e trouxe o escape para a tua vida. Quando você pensa que não tem ninguém olhando por você, quando não tem ninguém mais dando nada por você, a palavra de Deus diz dessa maneira em Mateus capítulo 11, verso Aleluia. 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Para você nessa tarde, querido, que está nos escutando, que acha que o Senhor, Ele se esqueceu de você, não, amado. Não. Ele quer unicamente que você dê um passo, louvado seja Deus, dê um passo a Ele. Porque diz, olha, não importa da maneira que você se encontra nessa tarde. Porque Ele é o escape. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 15, falando sobre o amor, ele diz, olhe, eu vim para que tenha vida, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, para que todo aquele que nele creia tenha vida. Aleluia. O povo de Israel, enquanto estava na sua desobediência, eles não tinham vida, porque estavam sendo mortos pela serpente. Mas quando eles começaram a se voltar para Deus, que Moisés intercedeu a Deus pelo povo, a Bíblia diz que eles passaram a ter vida. Do mesmo jeito que se encontra no capítulo 15 do Evangelho de São João, para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus. Amado, essa vida que o Senhor tem para ti, tem para mim, é algo muito maior, muito melhor do que você pensa, do que você tem vivido nessa tarde, ou está vivendo nesse dia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz ali no capítulo 5, o que os olhos nunca viram, e nem desceu à profundidade do coração do homem,
é aquilo que o Senhor ele tem preparado para nós. Oh, glória a Deus. Aleluia, verdade, Jesus. Aleluias. É um presente, amado de Deus. É um presente de Deus para nossas vidas. Às vezes a gente se acha que não tem um valor. Às vezes está caído, se acha que não tem mais jeito, não tem valor nenhum, amado. Nunca se esqueça que a Bíblia diz que Deus deu Jesus por você, deu Jesus por mim, não importa a situação que você se encontra, mas o que importa é o grande amor de Deus para com a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você não tivesse valor, você acha que Jesus tinha vindo morrer por você, você tem um valor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Você tem um valor especial. Porque no verso 16 ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Essa vida que Deus tem para ti não, querido, vida de fracasso, vida de derrota não. A vida que ele tem para ti é muito mais do que essa que você possa imaginar. E outra coisa, além da vida melhor aqui, servindo a Cristo, você vai ter direito a entrar no céu pelas portas, que é o maior presente de Deus para a humanidade. Aleluia. Aleluia. Você não é um Zé Ninguém não, querido. Você é uma pessoa amada pelo Senhor. Verdade. Aleluia. E você nessa tarde, querido, que está passando por alguma situação adversa, aleluias, achando que Deus não está mais te ouvindo, Deus ele está agindo na tua causa em silêncio, aleluias, onde você não está nem imaginando, ele está agindo nessa tarde. Sabe por quê, querido? Porque no Salmo 46, verso 1, diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio. Tu tem procurado refúgio no Senhor. Tu tem se fortalecido nele, louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode estar se perguntando nessa tarde, estar se perguntando, pastor, mas por que o Senhor não está me ouvindo? Ele está trabalhando na tua história em silêncio, meu querido, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não perca essa confiança, não perca a esperança. Porque diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de 2 Crônica. Josafá, quando soube que os amonitas iam se levantar contra ele, se preocupou-se. Teve medo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali ele acampou o pessoal, reuniu o povo, e apregoaram um jejum e foram orar. E a Bíblia diz que o Senhor enviou a resposta, porque a tua luta, a peleja a qual nós servimos hoje não é nossa, a peleja é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca se esqueça, meu querido, amigo e amado, amada mulher de Deus nessa tarde, a boa mão do Senhor está sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que, pastor, que a boa mão do Senhor está sobre mim? Porque o povo, quando se voltaram para Deus, a Bíblia diz que o Senhor, aleluias, escutou, e trouxe refrigério, trouxe saúde, louvado seja Deus. É isso que o Senhor traz para nós, meu querido e amado. É isso que Deus tem para nós, Samuel. Aleluia. As pessoas têm que entender que não tem nada perdido. Aleluia. Aleluia. Nós sabemos que tem uma história, nós estamos vivendo um dia muito difícil, as coisas se movimentando muito rápido. Muitas vidas têm sido destruídas, né, por essa doença que está assolando o Brasil e o mundo. Mas uma coisa eu sempre costumo dizer: se o homem se voltar para Jesus, certamente as coisas vão amenizar. Porque a Bíblia diz que Deus, ele escuta as suas orações. Mas é necessário que o ser humano, o povo, se volte para ele. Porque o povo de Israel, se você olhar no capítulo 21, enquanto eles não se voltaram, eles foram destruídos. Louvado seja Deus. Aí você diz, puxa vida, mas que amor tão grande é esse amor de Deus para com a humanidade.
mas é necessário que, às vezes, o homem passe por aflição, para que reconheça que necessita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele falando não fará, e se ele prometer, ele não cumprirá. E a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida, aleluia, a tempo e a fora de tempo. Tanto faz as pessoas acreditar, como não acreditar. Essa palavra, ela tem que se cumprir. Por quê? Porque se eu acredito e tomo posse, eu vou ser bem-sucedido. Se eu não acredito, certamente vai ter as consequências, louvado seja Deus. E você, nessa tarde, amado, você tem essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir dizer que esse Jesus, ele foi crucificado. Se você analisar a Bíblia, você pode olhar de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia diz que ele não tinha culpa, porque ele era santo. Mas era necessário que ele fosse crucificado. Mas tem uma coisa que nas minhas pregações sempre eu gosto de falar. Nem a morte conseguiu vencer a Jesus de Nazaré. Por quê, irmão? Quando ele foi naquela cruz do Calvário, talvez o nosso adversário está tudo acabado. Eu venci a última batalha. Aleluia. Por quê? Porque ele tinha sido humilhado, tinha sido arrastado, açoitado, chicoteado e colocado uma coroa de espinho, uma lança transpassada a seu lado. Ali era para estar morto. Mas a Bíblia diz que ele desceu às profundezas, ali ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Eu sempre costumo dizer nas minhas pregações que quando ele ressuscitou, ele trouxe a minha vitória e trouxe a tua vitória ali nas mãos dele, aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que nem a morte conseguiu vencer. Se nem a morte conseguiu vencer, nada pode deter aquilo que Deus pode fazer por a tua vida e por a minha vida, louvado seja Deus. Aleluia. Mas nós temos que se aproximar dele. Nós temos que se chegar a ele, aleluia. Mas você pode até perguntar, pastor, e o que eu faço para me aproximar dele? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, Paulo escrevendo, ele diz que, olha, os romanos, eu sei que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento da maneira que ele acha que é o correto. Porque muitas vezes o homem erra por não se voltar para a palavra de Deus, conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor. Mas Paulo escreve aos Romanos, ele diz, olhe, a palavra está perto de ti, na tua boca. Capítulo 10 de Romanos, versículo 8. A palavra está perto de ti, na tua boca. Essa é a palavra da fé que está sendo pregada. Aleluia. Se você crê, aleluia, que Jesus ressuscitou entre os mortos e confessar a ele como Senhor e Salvador, ele diz, porque com o coração nós acreditamos, aleluia, se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação, aleluia. Nós temos que conhecer esse Jesus. Nós temos que conhecer, irmão Samuel, essa palavra tão poderosa. É a necessidade que nós temos de não parar de pregar esse evangelho, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque aonde essa palavra entra, aleluia, as algemas são quebradas, as cadeias são abertas, portas das prisões, onde as pessoas estão assoladas, aleluia. Onde o escravo, aleluia, de Satanás veio para destruir, veio para assolar as vidas, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel estava sendo escravizado pela serpente porque estava morrendo. Mas no dia que Moisés levantou aquela no deserto, ele disse, olhe, a partir de hoje, vocês vão ser livres, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe por quê, amado?
Porque o Senhor Jesus, ele veio para trazer saúde. Ele veio para trazer cura, louvado seja o nome do Senhor. João, no Evangelho, capítulo 10, aleluias. Versículo 10, parte B, diz: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância, louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde, querido, você que nos escuta, essa é a vida que eu estou falando para você. Jesus quer que você tenha vida e vida em abundância. Te levanta, te ergue a cabeça, louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que tu tenha atravessado ou passado, mas sabe que existe um Jesus que veio para te dar vida, louvado seja Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vai andar cabisbaixos, não. Sabe que existe um Jesus, a qual um Deus tão poderoso, que a Bíblia diz que ele derrubou, aleluia, as muralhas de Jericó, para dar vitória ao povo de Israel. Essa luta que tu tem enfrentado não é nada o que Deus pode fazer na tua vida. Aleluias. Só temos uma coisa, aleluias, é que há de acreditar no poder dessa palavra, de acreditar, meu irmão, no poder da palavra de Deus, aleluias. Jesus veio para trazer saúde, Jesus veio para ressuscitar a morte nessa tarde, querido. Reanima, reaviva essa tua confiança no Senhor, aleluias. Mas se porque eu sou crente, estou passando por essa luta, por essa dificuldade, sabe por que é? Porque depois dessa prova que tu está passando, tu vai ser aprovado naquilo que Deus tem para a tua vida, louvado seja Deus. Aleluias. O povo pensava que estava tudo perdido, não. Mas Jesus, quando ele entra, meu filho, a história é diferente, aleluia. Nessa tarde, levanta essa cabeça, te ergue, querido. Deixa o Senhor trabalhar, deixa ele pegar na tua mão, deixa ele te abraçar nessa tarde. Aleluia. Abre o teu coração. Você nessa tarde pode estar aí triste, angustiado, abatido. Deixa ele te abraçar. Deixa ele sarar as feridas da tua alma nessa tarde. E você vai ver, meu amado, como você vai dizer: isso aqui não é história. E, pastor, não é a história que Jesus tem para mim e tem para você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sou feliz de nessa tarde estar transmitindo essa palavra tão poderosa, querido, para você, para mim, de mostrar o grande amor do Senhor. Às vezes o homem se acha tão pecador. Eu já vi pessoas dizer que eu não tenho mais jeito, eu estou perdido. O Senhor diz: olha, eu te amo. O amor de Deus é tão grande, irmão Samuel, que ele nos compreende do jeito que nós somos. Ele só quer uma coisa, que as pessoas se voltem a ele. Eu digo para você nessa tarde: procure a palavra do Senhor. Procure uma igreja que prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. O Senhor, no capítulo ali 1 de Mateus, aos primeiros capítulos, ele diz assim, ele ensinando, diz: olhe, arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Nós estamos passando por luta, por dificuldade, mas a Bíblia diz que nós em Cristo, nós somos mais do que vencedor. Aleluia. João, no capítulo, acho que é o 17, ele diz: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, aleluia. Nós não podemos perder esse ânimo, nem a confiança e nem a esperança nesse dia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim, Samuel, para nós: alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e perseverai na oração. É o que nós temos que ter paciência. Porque tem uma coisa: a vitória é certa. Aleluia. A vitória é certa. Querido, nessa tarde, essa é a mensagem ao teu coração. O povo estava sofrendo, mas quando eles se voltaram, a Bíblia diz que Deus contou a história do povo de Israel diferente. Em vez de morto, quando era mordido por uma serpente,
que olharam para de bronze, estava tendo vida. Hoje não é diferente. Muitas pessoas estão caídas, mas quando se lembra que existe um Jesus que veio para mudar a história, diz, eu vou me levantar. Eu vou me erguer. E vou dizer, pai, faz que nem um filho pródigo. Pai, pequei diante do céu e diante de ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me trata menos como um dos teus empregados. Diz, não, filho. Não. O que é meu é seu. Eu vou te abraçar. Eu vou fazer uma aliança contigo. Eu vou calçar aqui teus pés com a preparação do Evangelho. Eu vou te levantar para que tu venha ver algo diferente. Para que tu venha saber que eu vim para mudar a história. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Ele só quer uma coisa, que o homem caia em si. É cair em si. Eu vou me levantar. Se levanta nessa tarde, amado. Se levanta. Aleluia. E deixa Deus agir na tua causa. Aleluia. Amém, querido? Amém, querido. Aleluias, glória a Deus. Agora vamos passar para o próximo quadro, vamos fazer alguns comentários. Amém? Amém. O senhor pregando aí, pastor, eu escutando, você fala o seguinte, é necessário, né, que Cristo passasse por aquilo. E é necessário também que nós passamos por essas lutas, dificuldades, o que estamos passando nos nossos dias de hoje. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus não foi evitar com que ele não entrasse na fornalha, mas dentro da fornalha deu a vitória. E muitas vezes a gente não entende, a gente quer se pernear ao invés de confiar naquele Deus que temos, né? E outra coisa, Jesus, como quando ele conta a parábola do filho pródigo, ele diz o seguinte, aquele homem disse assim, olha, eu queria ir à casa do meu pai, saber se realmente eu tenho direito, né? Ou não. Mas se não, eu quero mesmo como um empregado. Mas o senhor falou assim, ó, não, o que é seu é seu. Deus guardou, reservou para você. Às vezes a gente fica meio acanhado, as pessoas não têm coragem de voltar à igreja. Eu quero que o irmão complete mais alguma coisa sobre isso aí. Irmãos, é porque, irmão Samuel, olha, primeiro falando sobre o Sadraque e Mesaque, eu acredito uma coisa, quando o Senhor, ele poderia não ter deixado eles entrar na fornalha, ele tinha poder para sair, mas ele permitiu para ver a confiança daqueles 3 jovens nele, para que as pessoas pudessem acreditar que existisse um Deus todo-poderoso. Ele não evitou, não, mas foi com eles lá dentro. Aleluia. Né? Aleluia. E às vezes o homem se afasta da casa do pai, né? E ele sente vergonha de voltar. Porque às vezes a gente mesmo priva as pessoas de voltarem. A gente não tem mais jeito. Mas como eu disse nessa tarde, o que é seu é seu. Você tem que se levantar. Ele nunca vai virar as costas. O pai pode ser o filho ruim do jeito que for. Pode ser um drogado que seja. Ele não vira as costas. E o nosso Deus é a mesma coisa. Ele diz, olha, vós que sois mal, sabe dar vossas boas coisas a vossos filhos. Imagine o vosso Pai Celeste que está no céu. Ele só quer uma coisa. Isso é real. Que o cara se levante. Se levante, chegue lá. Quando chega lá, ele abraça. E quando ele abraça, tem uma coisa, meu filho. Ô, glória. Diz que aquele que ele toma pela mão, esse nem o lobo arrebata. Ô, glória. Aleluia. Deus essa semana me presenteou com 2 vidas que se reconciliaram. Um domingo passado e um ontem à noite na igreja. Moço, é uma bênção de Deus. Aleluia. Deus Aleluia, é fiel. queridos. Deus é fiel. Irmãos, é isso, irmãos. Temos que pregar a palavra de Deus sem aquele preconceito de escolher com quem você vai falar, né, pastor? Temos que proclamar a toda criatura, assim como a Bíblia diz, não é isso? Isso.
Porque, às vezes, querendo ou não, a gente faz exceção de pessoas. Mas nós não podemos, porque Jesus, ele veio para os doentes, ele veio para os leprosos, ele veio para os cancerosos. Estava pregando a semana dessas, irmãos, para você pregar para quem é bonzinho, todo mundo tem coragem. Agora, para procurar um alcoólatra, um drogado, é difícil, meu irmão. Mas tem uma coisa, essas pessoas necessitam desse Jesus. Aleluia. Vamos chegar lá, em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado. Hoje tem culto, né, na igreja do Senhor? Tem, sim, às 18 horas, culto evangelístico na igreja do Evangelho Quadrangular, Rua João Barbosa, número 60. Você é o nosso convidado. Deus, quando você chegar ali, ele tem uma palavra de encontro ao teu coração. Digo para você nessa tarde, para nós fecharmos. Procura o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Amém. Amém. Pastor, uma boa tarde, né? A gente também vai ter culto hoje na nossa igreja de Lear de Maranguape, né? Você tem duas opções para ouvir a palavra de Deus hoje. Não perca, não perca. Então, um abraço, pastor. Mais alguma coisa? Só isso mesmo. Obrigado. Obrigado, viu, pela confiança. Nada, meus irmãos. Fica com o louvor agora, até das 4. E no próximo domingo tem mais. Não perca, às 3 horas da tarde, temos esse encontro marcado, delicioso, com vocês. Tchau, tchau, amados. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio na vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido,